Oi, escuta só esse trechinho. Conhece? Gosta? Vamos falar sobre arte. Essa música é de Erik Satie, um compositor francês da virada do século XIX para o século XX. Satie, na escola de música em Paris, foi considerado um aluno preguiçoso, chamado pelos seus professores de burro, de imbecil, de péssimo músico, zero talento. Eu gosto muito de Satie. Ele foi um compositor muito importante para a história da música, influenciou grandes compositores como, por exemplo, Debussy e outros estilos musicais que vieram posteriores, né? Porque a arte é assim, ela vai passando, né? Graças a Deus, Satie não desistiu, embora tenha, né, sofrido uma série de críticas. O mundo seria o mesmo, talvez, com Satie, sem Satie, né? E a música talvez prosseguisse também sem ele. Mas que bom que ele não desistiu, o mundo ficou menos pobre, ou mais colorido com a música dele. Hoje o assunto é: toda arte é uma ciência. Por que eu comecei com esse trechinho do Satie? Porque assim como o Erik Satie, Debussy também sofreu muitas críticas. Stravinsky levou tomate, né, no palco. Muitos artistas da dança, da música, do teatro, de todas as áreas artísticas, das artes plásticas. Van Gogh vendeu um único quadro na vida dele e assim mesmo para o seu irmão, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um conceito de arte muito equivocado. Eu nem sei se é equivocado a palavra correta, talvez confuso. Porque quando nós dizemos assim, fulano, ele faz um futebol arte. Tostão, né? Fazia um futebol arte. Fulano cozinha com arte. Ou seja, fulano é muito bom no que ele faz. E ele é único no que ele faz. Isso nos faz remeter que toda arte, para ela ser arte, ela tem que ser bem feita. Ela pressupõe, então, técnica. Guarda essa palavra, técnica. E toda arte, ela pressupõe algo inédito, algo que nunca foi feito. Se não foi feito, né, ela provoca estranhamento. Então a arte, embora o conceito de arte seja um conceito muito discutido dentro da filosofia, e eu realmente já li muito sobre isso, já li diversos conceitos, né? O que eu cheguei à conclusão é de que não existe um conceito fechado sobre arte. Isso muda no tempo, isso muda no espaço, mas a gente sempre acaba esbarrando nessa questão, na questão, né, do bem fazer, do fazer bem feito, com consciência do que você está fazendo dentro da sua proposta, não interessa a manifestação artística qual seja, e da questão do ineditismo, da questão de ser novo. Então agora vamos chegar por que eu digo que toda arte é uma ciência, né? Porque se Satie não tivesse arriscado fazer algo que lhe desse, né, essa coroa de imbecil, de preguiçoso na escola de música, talvez ele não tivesse sido reconhecido pelo tempo, honrado pelo tempo, né, por um século, como um compositor e como um compositor
muito importante na história da música. E um compositor que hoje agrada a tantos ouvidos. Ao meu agrada, e eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão ouvindo aqui esse vídeo, né, gostam também. Ou se não conheciam, vão querer conhecer provavelmente. E aí elas vão dizer se vai gostar ou se não vai gostar. Nenhum artista é unânime. Mozart tem muitos críticos, Beethoven tem muitos críticos, né? Todo artista tem muitos críticos, assim como todas as religiões, assim como todos os modismos, tem quem use, tem quem não use. Mas importante é que a gente comece a pensar agora o seguinte, que se eu preciso fazer bem feito, significa que eu tenho que ter técnica. E a única forma que tem da gente adquirir técnica é fazendo, no caso da arte. A gente precisa fazer muito, muitas vezes. A gente precisa repetir muito. A gente precisa refletir muito, ou seja, a gente tem que trabalhar com o intelecto. A gente precisa fazer escolhas, depois de muito experimentar, de muito repetir, de muito se perguntar, a gente precisa de fazer escolhas, tomar uma decisão. Não, agora eu já experimentei diversas formas de interpretar esse texto, por exemplo, de contar essa história. Agora eu resolvi que eu quero contar essa história assim. Aí você faz uma escolha, e é um momento até muito difícil, é o momento da escolha, porque você acaba abrindo mão de algo, né? E você se arrisca. Fazer arte significa entrar num caminho de risco. Daqui a pouquinho eu volto. Guarda a palavra risco aí. Então, isso é técnica, é um conhecimento adquirido sobre um processo de muitas perguntas, geralmente a partir de alguma hipótese, ou de um desejo de fazer algo que realmente você nunca fez, de querer precisar de sentir, de colocar para fora alguma ideia que você ainda não colocou, né? Ou de sentir algo que você está precisando de sentir, né? Ou porque você está insatisfeito com alguma coisa, você quer transformar esta coisa. Então você faz aquela arte, aquele trabalho artístico para poder dar uma sacudida para ver se alguma coisa muda, né? Por exemplo, você quer um mundo diferente, você quer um mundo mais justo, você quer um mundo de oportunidade para todos, você quer um mundo, né, de mais amor, de paz. Como que você quer um mundo melhor se você continua agindo da mesma maneira? Para que nós tenhamos um mundo melhor, a gente tem que mudar a nossa forma de agir, não é? Para que a gente acabe com o isolamento social, por exemplo, que está incomodando tanta gente, né? Porque tirou a gente do lugar, porque nós estamos vivendo uma coisa que a gente nunca viveu antes, tirou a gente do lugar, né, do lugar da rotina, do que a gente já conhecia, né, para a gente mudar essa realidade e poder voltar à vida, né, que a gente tinha antes. A gente tem que encontrar uma solução. Então a gente tem que saber dessas soluções, experimentar essas soluções. O que não dá é para continuar a agir como se nada tivesse acontecendo. Essa vida, esse mundo, essa situação, nesse momento, ela nunca vai passar, se nós não mudarmos, né? Então, o fazer artístico, ele requer conhecimento, ele requer técnica, sim. E muito trabalho para chegar nesta técnica. Agora, antes da técnica, ele requer principalmente perguntas. Uma pergunta, por exemplo, muito comum entre os artistas, de qualquer manifestação. De quantas maneiras diferentes eu posso manifestar, expressar isso? Então, eu vou fazer uma música. Às vezes ela chega inteira na cabeça da gente. Às vezes ela chega inteira, mas a forma como eu vou tocar, o arranjo, de que forma que eu vou arranjar essa música, combinar os sons dessa música, os silêncios, que instrumento que eu vou pôr,
vai ser um novo processo, que é um processo artístico, né? Que roupa, que cara que eu vou dar para essa música, né? O arranjo é uma obra de arte, o arranjo em si é uma obra de arte somada a outra obra de arte que é a música, né? Então, a gente começa a se perguntar. O trabalho artístico, ele é feito a partir de hipóteses, a partir de muitas perguntas. E são perguntas constantes, o tempo todo a gente se faz pergunta, mesmo quando a gente está desenvolvendo a técnica. E que muitas vezes a técnica se mistura ao próprio processo e à própria obra de arte, né? Quando isso acontece, é fantástico. Geralmente são as mais fantásticas obras. É quando você nem percebe que existe técnica. É quando a técnica ela é absolutamente o próprio objeto artístico, a própria obra de arte, né? Mas o tempo todo a gente se pergunta, será que pode ser melhor? Será que se eu mudar isso aqui, muda ali? Será que durante a minha contação de histórias, eu mudar a velocidade do meu texto, vai mudar alguma coisa na minha história? Será que se eu mudar a forma de olhar para esse personagem, eu mudo a história inteira? Então são muitas perguntas o tempo todo. Quando a gente tem hipóteses, quando a gente tem perguntas, quando a gente tem experimentações, quando a gente tem reflexões, quando a gente tem ações, decisões, a gente está passando por um processo científico. É ou não é? Não é assim que é o processo científico? O processo científico ele não se dá por experimentos, por hipóteses, por muitas reflexões, por muitas pesquisas, por confrontamentos de opiniões ou de testes, né? É assim que se dá o processo científico e é assim que se dá o processo artístico. Por que eu trouxe isso aqui, essa reflexão hoje? Porque eu sou uma artista, eu vivo da minha arte há vários anos, mas a vida inteira, desde o momento em que eu decidi ser uma artista, eu escutei de várias pessoas, por diversos olhares diferentes, que isso não era uma coisa boa. Isso não era uma escolha boa, não era uma escolha honesta, não era uma escolha para uma moça de uma tradicional família mineira, não era uma escolha para uma mulher que agora já era uma mãe de família, né, que deveria ser um bom exemplo para os seus filhos. E eu acabei, durante muito tempo, eu tive muita dificuldade em me assumir enquanto artista. Até hoje, quando eu preencho uma ficha que me perguntam sua profissão, eu escrevo artista, mas existe um certo estranhamento dentro de mim que eu tento, a cada vez que eu escrevo, superar, né? Esse estranhamento não é o estranhamento que a obra de arte provoca. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. É um estranhamento de ter que me impor enquanto artista. Até para mim mesma. Talvez a vida, talvez o céu tenha me colocado isso, porque no momento em que eu precisei muito de me sustentar aos meus filhos financeiramente, o trabalho que surgiu para mim foi o trabalho como artista, né? Eu tinha outras profissões, eu podia ter sido a sala de aula só, podia ter sido mas o que realmente passou a pagar todas as minhas contas, a colocar comida na mesa dos meus filhos, foi o meu trabalho artístico. Eu tive que assumir, né? Assumir o risco de ser uma pessoa não honesta, uma pessoa não exemplar, porque eu era uma artista. Se Satie tivesse ouvido esses professores e desistido, nós não teríamos as Gymnopédies, essa música tão bela, né? Tão forte, tão simples, e tão gostosa, tão boa, tão forte,
né? Se cada um desses, se eu tivesse escutado isso, acreditado nisso, hoje eu não estaria aqui conversando com você. E hoje, como professora, como formadora de artistas, de contadores de histórias, de músicos, como professora de musicalização infantil, eu não teria a possibilidade de ver os meus alunos, né, de ver as pessoas que querem contar história, que querem vencer a sua timidez, que querem vencer a sua dificuldade, a prosseguirem. Eu não teria essa experiência para contar. Eu não conseguiria me colocar no lugar dessas pessoas, de vocês, né, para poder inspirá-los, para sentir o que vocês sentem e apontar caminhos que te trazem a solução dos seus problemas. Quando nós fazemos arte, nós temos ainda essa questão do... Porque se a obra de arte é inédita quando nós fazemos aquilo que nunca foi feito, quando nós nos colocamos diante de algo que nós nunca vimos antes, nós nunca ouvimos antes, nós nunca vivenciamos antes, a gente faz isso, né? Né? Aquilo te provoca aquilo que o Ferreira Goulart falava tão bem, espanto. A obra de arte, ela provoca o que nós chamamos de deslocamento. Ela te tira daquele lugar que você já conhecia tão bem. Daquilo que algumas pessoas chamam de zona de conforto, do lugar de segurança. Quando a gente ouve uma música que a gente adora, a gente fica assim, ó, né? Ai, que bom. Ou, ai, eu detesto. Ai, então tudo que te provoca esse... Seja positivo, seja com medo, seja com nojo, seja com alegria, seja com prazer, né? Toda obra de arte que provoca isso, ela te tirou de algum lugar, te tirou de alguma forma de algum lugar. E no momento em que você sai do seu lugar, que a sua alma sai do lugar onde ela estava, ela naquele momento está passando por uma experiência. E quando nós passamos por alguma experiência, nós não somos mais as mesmas pessoas. Em alguma coisinha, a gente mudou, né? Por isso, a gente tem às vezes aversão a algumas obras. Mas a tal artista falou aquilo, pintou aquilo, fez aquela escultura, isso é horrível. Ele é o quê? Ele é a favor da pedofilia? Não, muitas vezes ele está fazendo isso exatamente para apontar que isso existe na sociedade, isso existe no mundo, isso precisa acabar. Mas para poder acabar, nós temos que enxergar. O artista, ele não vai levar só coisa bonitinha, que você vai achar lindo, maravilhoso. Ele vai, muitas vezes, querer te cutucar. Esse foi o caminho que ele encontrou para te cutucar, para te fazer com que você o ajude a mudar o mundo que nem você gosta. Algumas coisas nesse mundo que nós não gostamos. Por exemplo, nós não gostamos de pedofilia. Nós não queremos pedofilia, né? Nós não queremos injustiça. Nós não queremos mais ver uma criança morrer com menos de 1 ano de idade por subnutrição. A gente não quer isso, né? E quando um artista retrata isso na obra dele, seja na história que ele conta, seja no quadro que ele pinta, seja na música que ele compõe, seja no filme, né, que ele grava, que ele distribui, ele é a forma que ele tem de fazer com que a gente enxergue as coisas para poder mudar. Porque quando a gente quer mudar um mundo, quando a gente quer que o mundo seja diferente, a gente tem que fazer as coisas de forma diferente, né? Então, o artista, ele faz coisas diferentes. Mas para que ele consiga fazer coisas diferentes, ele também tem que fazer de formas diferentes. Ele tem que experimentar, olhar de forma diferente para as coisas.
Ele tem que tentar experimentar ouvir o mundo de uma forma diferente. Ele tem que tentar experimentar tocar as coisas de uma forma diferente. Aquilo que eu falei lá atrás sobre o conteúdo, né? Vai comer, sente o sabor de cada coisa que está ali dentro daquele alimento. Né? Vai pegar no garfo, sente o garfo na sua mão, comece a perceber as coisas, comece a perceber o seu corpo e o sentido dele de forma diferente. E agora, para a gente poder entrar num processo artístico, ou seja, no processo da construção do seu objeto artístico, seja na construção do seu texto para você contar história, seja para você compor a sua música, seja para você pintar o seu quadro, fazer o seu desenho, seja para você fazer a sua comida, jogar a sua bola com futebol, arte. Experimente fazer diferente daquilo que você já fez antes. Todo artista, ele tem um processo muito pessoal. É um crime uma escola de artes querer impor um único processo para um artista poder seguir. Isso é um crime. Toda arte, ela tem muitos processos. E cada artista tem o seu, ou no mínimo um processo de criação. Eu tenho vários. Eu, como contadora de histórias, passo por diversos processos de criação, não necessariamente todos para todas as histórias. Às vezes eu gasto um para uma história, às vezes eu gasto 10. Eu passo por 10 processos, eu me coloco a viver 10 processos diferentes para contar uma única história, às vezes mais do que 10. Às vezes, eu, por exemplo, tenho uma história de uma autora que eu amo. No primeiro livro que eu li dessa autora, foi marcante e eu prometi a mim mesma que eu ia um dia conseguir contar aquela história. Era a história Mudanças no Galinheiro, Mudam as Coisas por Inteiro. Eu li este livro há exatos 29 anos. Né? Logo depois eu conheci pessoalmente a Sylvia Ortoff, a autora dele, que passou a ser a minha autora favorita, assim. Eu não sei se porque ou se porque, né, foi pelo espanto que a obra dela me causou nessa época, né? Mas quando eu li esse livro, Mudanças no Galinheiro, Mudam as Coisas por Inteiro, eu falei, eu quero conseguir contar essa história. Mas eu não me achava pronta para contar. E eu demorei. Eu demorei 6 anos. 6 anos para contar essa história. Eu fiquei com essa história gravada, né, durante 6 anos, gravada na minha alma, contando e recontando, brincando com ela, colocando essa história em vários processos, até essa história ficar completamente tatuada na minha alma, para eu poder conseguir dar vida a ela, da forma como eu queria, né? Porque eu fui experimentando até o dia que eu falei assim, não, eu quero dar esse ritmo, eu quero dar esse tom para essa história, mas eu não tinha técnica suficiente para dar. Então eu parti para o segundo processo, que era o processo de construir em mim aquela técnica, que nada mais era do que a forma que eu queria dar a ela, o ritmo que eu queria dar a ela, o tom mesmo, né? Tudo muito junto, tudo muito misturado. A gente precisa, então, correr o risco de sair do lugar que nós conhecemos para ousar a aventura de mergulhar em processos, em caminhos que aparentemente podem nos soar muito ridículos, muito imbecis, muito burros, né? O artista,
ele tem que pegar o senso de ridículo dele e colocar numa gaveta e fechar. Ele precisa pegar o medo, colocar numa gaveta e fechar. Ele precisa pegar essas falas que Satie ouviu, que Debussy ouviu, que Stravinsky ouviu, que eu ouvi e que eu tenho certeza que alguma vez na vida você também já ouviu, de que você não sabia, de que você não fazia bem, e guardar. Nós precisamos, sim, de senso crítico. Senso crítico está ligado à inteligência. Tem pessoas que adoram dizer que tem senso crítico e adoram criticar. Elas se acham muito importantes criticando. Sim, é uma atitude bem inteligente, por um lado. Quando o senso crítico, quando a crítica te leva a prosseguir. Quando ela vem com uma reflexão inteligente e amorosa que te ajude a prosseguir. Quando a crítica te faça abaixar a cabeça, a virar as costas e a te dizer que você, e a te dar inclusive a certeza de que você não é capaz, essa crítica, ela não é inteligente, ela não é amorosa, ela não é legal. E a gente passou da hora de gastar o nosso tempo dando ouvidos a coisas que não nos levam a lugar nenhum. Ao contrário, ao que nos leva à frustração. Porque eu tenho certeza que quem está me ouvindo esse vídeo é uma pessoa que não está 100% satisfeita com o mundo do jeito que está. É uma pessoa que quer viver melhor para ela e, quem sabe, para outras pessoas. Portanto, se nós queremos um mundo melhor, nós não podemos continuar a agir da mesma maneira. Se nós queremos, por exemplo, ganhar dinheiro e não conseguimos ganhar dinheiro, não é trabalhando da mesma forma que a gente vai começar a ganhar dinheiro da noite para o dia. Alguma coisa a gente vai ter que mudar. Então, nós precisamos sair da zona de conforto. A gente precisa se permitir fazer assim, ó. E eu vou contar para vocês. É muito bom quando a gente consegue fazer isso. Lá no Coral dos Desafinados, 97, 98% das músicas que nós temos no repertório, e o nosso repertório é muito bom, eles são construídos no coletivo. Os arranjos, as músicas são construídas no coletivo, ou seja, no grupo. Geralmente, no início, é uma confusão. E geralmente, quando tem algum membro novo no coral, né, que pega um processo novo assim, de criação, ele fica muito incomodado, porque a gente experimenta, e quando a gente experimenta, a gente não sabe onde ainda que vai chegar, né? E aí, aquilo provoca um certo receio de estar perdendo tempo, de que aquilo não vai dar em nada, né? De ficar ridículo. Aí, por exemplo, nós resolvemos que vamos cantar a música Maracangalha. Tá, a gente vai cantar Maracangalha, só que tem um momento em que todo mundo para e depois todo mundo volta ao mesmo tempo. E de repente, um dia, uma pessoa do grupo não volta ao mesmo tempo, ele volta depois. Ou seja, ele errou. E aí, quando ele percebeu que ele errou, ele fez assim. Ele ficou muito sem graça. E aí eu olhei, porque eu sou a regente, eu estou do lado de fora, eu falei, mas isso foi fantástico, porque você ter atrasado, ter cantado depois, mudou completamente o sentido da música. Você trouxe algo que eu nunca ia imaginar. Ficou muito bom. A partir de hoje, você sempre vai entrar depois. Ah, mas todo mundo vai achar que eu estou errando. Eu falei, não. Ninguém vai achar que você está errando porque eu vou te reger. Eu vou apontar e aí você dá o seu depois. Pronto. Ninguém vai ver que você errou, mas todo mundo vai escutar essa música com essa nova visão que você, graças ao seu erro, emprestou para a música. Doou para a música. Transformou essa música agora numa música, ou seja,
numa obra de arte, né? Então, o nosso processo do Coral dos Desafinados, ele passa por isso, por muito improviso, por muita busca, por muita experimentação e coletivamente, que é uma coisa muito difícil, que é juntar, né, gregos e troianos numa única causa, né, cada um com seu gosto, cada um com seu ouvido, cada um com a sua escuta, com a sua necessidade. Mas eu queria escutar essa música assim, eu queria escutar essa música assado, até a gente chegar num consenso que seja, que todo mundo abrace, né, que todo mundo fique satisfeito com aquilo ali. Porque a pessoa também tem que ter prazer em fazer, né? Também não, a pessoa tem que ter prazer em fazer. Então, por isso, eu digo sempre que toda arte é uma ciência, porque ela pressupõe muitas perguntas, porque ela pressupõe algo transformador. Não é para isso que a ciência existe? A ciência existe para desvendar as leis, os mistérios, né? Existe para nos curar das nossas doenças, existe para nos levar a um mundo melhor. Para isso deveria ser a ciência, para sermos melhores, para vivermos de uma forma melhor, para a gente se compreender mais, né? Então, quando a arte tem esse trabalho de trazer claridade às nossas ações, criar possibilidades diversas de chegar ao próprio objeto artístico ou de fazer com que ela por si só suscite tantas leituras diferentes, tantos sentires diferentes em todos que entram em contato com ela, ela é um processo científico. Ela é um processo de muito estudo. Ela requer muito conhecimento, ela requer muita experimentação. Quando eu falo conhecimento, não é uma coisa intelectual, é conhecimento mesmo. E o conhecimento mesmo só se adquire na prática. Eu já falei isso aqui antes, estou falando de novo. A gente precisa praticar para poder aprender. A gente precisa viver para poder aprender. E se você não é um artista, mas quer trabalhar como um artista, você quer ser um cozinheiro com arte, você quer ser um jogador de futebol, arte, você quer ser um professor, arte, você quer ser um palestrante, arte. Experimente fazer o que você faz de diversas formas diferentes. Pergunte-se se você pode fazer de uma forma diferente, né? E depois você me responde, tá? Agora, no caso, se você for um professor, isso é fundamental para você. Porque o seu aluno, ele também é criativo. Quando você conta história para o seu aluno, quando você coloca o seu aluno para falar, contar as histórias dele, desenhar, né, cantar, você está trazendo a arte para a sua sala de aula. E a arte, ela tem que ser arte. Ela não pode ser mera ferramenta pedagógica, porque senão ela vai espantar o seu aluno. A sua arte, a arte só vai educar, só vai transformar se ela for levada enquanto arte. E para ela ser levada enquanto arte, ela tem que ser levada com os riscos, com os deslocamentos, com os espantos, com os processos científicos que ela carrega. Eu desejo que você guarde todos os seus medos, a sua timidez, a sua autocrítica destrutiva numa gaveta. E se eles começarem a pular, a fazer birra lá dentro dessa gaveta, seja firme com eles. Experimente uma única vez, só uma, arriscar a fazer aquilo que você tem desejo de fazer. No campo da arte, na sua profissão, no seu fazer, no seu dia a dia, né? Se dê a chance de ser aquela criança, a não deixar a sua criança interior morrer. Aquela criança a fazer pela primeira vez
alguma coisa, tá? Em qualquer coisa, principalmente na sua atividade do seu dia a dia, seja profissional, seja na sua rotina pessoal. Desde já, e se você quiser trocar ideia comigo, eu vou adorar. Muito obrigada.